Vivam! Cá estamos nós para dar continuidade à nossa reflexão acerca da escrita de Vera Duarte. Para esta partilha de hoje, trazemos o romance A Matriarca, uma história de mestiçagens. É um romance que foi dado à estampa em julho de 2017, sob a chancela da Pedro Cardoso Livraria. Na capa do livro, nós encontramos esta ilustração, da autoria de Daniel Spínola, representando o Pontão de Santa Maria. E na contracapa, nós temos duas fotos dos pais da escritora, Dona Eufémia e o Sr. Maninho, aos quais ela presta uma homenagem. Vera Duarte, igualmente, dedica esta sua obra, este seu romance, à sua neta Giovanna, por ela caracterizada como sendo mais uma semente lançada no futuro. A par de uma nota da autora que ocupa as páginas 9 e 10 da obra, antes do texto, nós encontramos uma introdução escrita pela professora, aliás, um prefácio escrito pela professora Fátima Fernandes, que dá muitas pistas que facilitam a leitura e a compreensão da obra. O romance encontra-se estruturado em 4 partes, contando com um epílogo. Cada uma das partes é introduzida por uma citação da Bíblia, mais propriamente do livro de Esther, do Antigo Testamento, igualmente por um sonho. Assim sendo, nós temos o primeiro sonho, o segundo, o terceiro e o quarto. Na nota da autora, ela refere que o leitmotiv desta sua obra foi a coladeira nos raça. Coladeira esta, da autoria do grande trovador Manuel de Novas. Diz-nos Manuel de Novas, nesta sua coladeira: Papá bem falando que a raça que nos gera, papai. Nos raça é preto, mas branco, bonito no tempo. Bonito no temporal de escravatura, ou filhos. Uma geração de tuga africana. Eles vêm da Europa, fareja a riqueza. Eles vêm de filhos da África na escravatura. Carregote no fundo porão de seja galera. De botes de chicote na jugo colonial. Alguns ficam para ligar na rocha ou filhos, transamatugas que é esse povo cabo-verdiano. Esse povo sofreu 500 anos de tortura em oi. Esse povo revolteado a banco inteiro. Ora, quando a autora nos diz que o que motivou, que inspirou este seu romance, A Matriarca, uma história de mestiçagens, foi esta coladeira de Manuel de Novas, claramente nós vemos que o monte está dado. Trata-se, este romance, A Matriarca, de uma história, contendo várias histórias, já que é um romance polifónico, isto é um romance contado a várias vozes. Encontramos aqui como que um resquício, uma réplica de todo aquele caldeamento de povos, de culturas e de raças, não no sentido biológico, mas sim no sentido mais antropológico, digamos assim, portanto, de raças que, juntas, deram origem àquilo que é o povo cabo-verdiano. É precisamente isto que Manuel de Novas nos diz. Nesta sua coladeira, nos raça, contando um bocado daquilo que é a origem do nosso povo e da nossa nação cabo-verdiana. A cientista social indiana Gayatri Spivak escreveu um ensaio ao qual ela deu um título de Pode o subalterno falar? Não é uma pergunta. E, se pararmos para ver, toda a escrita de Vera Duarte acaba por ser uma resposta a esta indagação de Spivak. Efetivamente, pode o subalterno, e mais ainda, pode a subalterna falar. Porque vemos que toda a escrita de Vera Duarte como que é uma resposta a esta pergunta, a esta indagação. Porque Vera Duarte dá voz a outras mulheres. Sendo ela uma mulher, ela acaba também por dar voz a outras mulheres. Já que em todas as suas obras, a figura feminina ocupa um lugar destacado. A mulher, de uma maneira geral, os ditos papéis femininos sempre foram relegados para a subalternidade. E quando nos deparamos com uma obra literária na qual a voz da mulher controla duplamente o texto, quer seja como autora, quer seja como personagem principal, e também como narrador, portanto, 3 vozes, evoca-se toda uma história de passados e vivências. Emerge na história do recuperar das vidas de personagens femininas.
Como já tinha dito, em todas as 4 partes, cada uma das 4 partes do romance, nós encontramos esta passagem do livro de Esther e depois o sonho. Vou ler aqui o primeiro sonho, página 23 da obra. É noite. O céu coberto de nuvens não deixa perceber estrela alguma. O vento solta-se arrebatado do sudoeste, levanta redemoinhos de pó. O escuro é perfeito, porém não. De vez em quando os horizontes iluminam-se, mas súbito tudo recai nas trevas, momentaneamente, dissipadas pelo relâmpago que aparecer, como para fazer mais sensível a escuridão. Um som longínquo, lúgubre, inimitável, interrompe o silêncio do espaço. É um trovão que arroja ao longe. Oh, a noite é medonha! A trovoada que se anunciara rebombando a uma distância imensa, já a pino sobre a ilha de Santiago, provoca com seu tórrido estampido o eco das montanhas. Já estala, berrando e rola-se estrepitosa por sobre as nuvens que se fendem e despedem à terra raios de fogo e água. Depois deste primeiro sonho, nós temos aqui a apresentação da personagem principal da obra, do romance, Esther, que dá título a esta parte. Esther acorda completamente suada. Esse sonho estava a tornar-se recorrente. Sonho não, pesadelo. Agora, vira e mexe, Esther sente-se profundamente mergulhada nessa paisagem soturna. O engraçado é que antes não era sequer dada a sonhos, ou se sonhava, nunca se lembrava de nada. Esther surpreende-se consigo mesma. Antes de quê? Por que é que lhe ocorrer esse antes? E como já lhe aconteceu outras vezes, a imagem de Fritter acompanhada da namorada desenha-se irritantemente no seu espírito. Verificamos que a personagem principal, ou protagonista da obra, tem por nome Esther, que é um nome de origem hebraica e que significa estrela. Este nome está relacionado com palavras como o persa star, o caldeu ishtar, o hitita shitar e o latim stella. Na mitologia, Ishtar é a deusa do amor e da beleza, o equivalente a Afrodite na mitologia grega. Portanto, o nome Esther carrega simbolismo de beleza, fertilidade e amor, como as divindades mitológicas. Além disso, na Bíblia, Esther é uma personagem que salvou os judeus do extermínio. O seu nome original era Hadassah, que significa mostra ou proteção. Esther, a personagem principal, cujo nome radica à Rainha Esther, da Bíblia, do livro homónimo, é uma médica formada em Coimbra e que exerce a sua profissão na cidade da Praia. Embora ela seja médica, nas horas vagas, dedica-se a investigar acerca das origens da sua família. Portanto, ela age como uma espécie de antropólogo, de cientista social. Além de Esther, este romance polifónico dá voz a outras mulheres, nomeadamente Salomé, a mãe de Esther. Salomé, estou a ler da página 28, a mãe de Esther, nunca se casara. Tivera alguns namorados e entre eles, já um pouco tardiamente, o pai de Esther. Viveram juntos por alguns anos, mas ainda Esther não tinha completado 3 anos de idade, já se tinham separado. Embora Esther de vez em quando visitasse o pai, ou ele a fosse visitar, pois ele e a sua mãe continuaram a dar-se bem apesar da separação, na realidade ela cresceu sem pai. E no fundo era bem crítica da vida bastante boêmia que a mãe levava. Salomé tinha-se convencido de que era cantora, e assim ganhava a vida cantando em bares e outros espaços de vida noturna, sobretudo nos finais de semana. Esther estava convencida de que a mãe que buscava era companhia para conversar e beber uns copos, e que essa de ser cantora em bares e eventos não a levaria a lado nenhum, como na realidade nunca o levou. O nome Salomé tem igualmente origem hebraica.
e significa a pacífica ou aquela que traz paz. Deriva da palavra hebraica shalom, que significa paz. Além disso, Salomé foi o nome favorito da família de Herodes e também foi atribuído a duas personagens bíblicas, a neta de Herodes e uma das mulheres que testemunharam a crucificação de Jesus Cristo. Outra mulher que também merece destaque na obra é Sulamita Cerulha Lopes, a avó de Esther, conhecida como a matriarca. Uma mulher de origem judaica. Novamente, nós temos aqui aquela ideia de nós-raça. Nós-raça formada aqui no temporal de escravatura, neste caldeamento. Temporal de escravatura, citando o Manuel de Novas, novamente na sua música Nós-raça. Vemos que Vera Duarte tenta buscar, neste seu romance, a matriarca, todos os elementos que contribuíram, ou terão contribuído, para a formação do povo cabo-verdiano. Os judeus, expulsos primeiramente da Europa, refugiados no Marrocos, em Tanger, e depois vieram para Cabo Verde, os africanos escravizados, e claramente os brancos vindos da Europa. Retomando esta reflexão acerca da matriarca, da senhora Sulamita Cerulha Lopes, este nome também está presente no livro do Cântico dos Cânticos, onde Sulamita se representa essa voz feminina que dialoga com essa voz masculina que dizem alguns biblistas, pode ser interpretada como sendo a voz do rei Salomão, mas com uma interpretação mais mística mostra que a voz feminina no Cântico dos Cânticos é o próprio povo de Israel e, por extensão, toda a humanidade, e a voz masculina é o próprio Deus. Ora, nós encontramos aqui, mais uma vez, a presença da religião e da religiosidade na escrita de Vera Duarte. Na introdução à obra Amanhã Madrugada, escrita por Ondina Ferreira, também outra escritora cabo-verdiana, ela chama a atenção para este aspecto, que na escrita de Vera Duarte parece que se intercruzam como que num conflito, no bom sentido, que está uma parte da religiosidade muito inspirada pela tradição advinda da Igreja de Nazaré e outra parte que se relaciona com o racionalismo cristão. Numa entrevista, há quando veio o lançamento desta obra, Vera Duarte denuncia precisamente isto, que nesta obra, querendo dar destaque aos elementos que conformavam a cultura cabo-verdiana, ela não poderia deixar de lado a parte religiosa, quer no que se refere à Igreja Católica, que chegou a Cabo Verde há quase 500 anos, quer também à Igreja do Nazareno e também à presença do racionalismo cristão, que ela admite que é algo que sempre esteve próximo, embora ela frequentasse a Igreja do Nazareno, a presença do racionalismo cristão era algo muito latente em meio à sociedade sanvicentina. Então, este quase que sincretismo religioso que marca todo o povo cabo-verdiano também é um dos elementos destacados aqui na matriarca. Então, caros leitores, para finalizar esta partilha, vou só ler a pequena nota que está aqui na contracapa. A Matriarca é um romance polifónico que narra a vivência de homens e, sobretudo, de mulheres, numa releitura da origem dos povos, da história de África e, em especial, de Cabo Verde, resgatando a mestiçagem ancestral e contemporânea dos cabo-verdianos a partir de representações sobre a vida social e das práticas culturais. O enredo baseia-se em duas histórias de amor que se intercruzam. Esther, a protagonista, e Peter, jovem sueco, filho de pai cabo-verdiano, que vem a Cabo Verde à procura da sua família paterna, e Ingrid, uma sueca que teve um filho de um cabo-verdiano e com ele se reencontra em Santa Maria, Ilha do Sal, 30 anos depois. Concluo esta pequena partilha destacando isto, que a matriarca, como toda a escrita de Vera Duarte, procura dar voz àquelas que, ao longo dos anos, no passado, não tiveram voz, às mulheres. Portanto, partilhando só o que está presente aqui nesta primeira parte, estas três personagens principais, mais a protagonista, realmente, que é Esther, a sua mãe Salomé e a sua avó Sulamita, nós verificamos a omnipresença da mulher na realidade cabo-verdiana. Que, embora tenhamos que aceitar que em Cabo Verde haja um certo patriarcalismo, nós verificamos que a mulher é que ocupa o centro
Ou seja, nós temos a presença da matrifocalidade. A mãe, a mulher, é que ocupa o centro da família. Ela é que muitas vezes é o ganha-pão e, quando não é, é ela que gera aquilo que os homens trazem para dentro de casa. Portanto, desejo a todos uma boa leitura desta obra de Vera Duarte. Fiquem bem, até uma próxima oportunidade.